Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje a gente veio aqui com um convidado muito especial falar sobre um tema que hoje em dia não é muito falado, mas é muito importante, que é sobre a movimentação indígena. E hoje temos aqui o Murilo. O nosso apresentador José, nós demos algumas perguntas para ele, e ele vai responder para nos dar um conhecimento maior sobre esse assunto, que hoje em dia é um tema que a gente precisa cada vez saber mais sobre, porque, querendo ou não, está acontecendo. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? Exatamente como o Lucas falou, é uma coisa que não é muito debatida hoje em dia, assim, ninguém liga, assim. Muitas pessoas conhecem os povos indígenas apenas pelos livros de histórias, mas eles continuam presentes na sociedade, buscando pela cultura e pelos seus direitos. Juntos os dois dele. Então, para começar, Murilo, o que significa a movimentação indígena? Então, eu trouxe os dados aqui e eu vou ler para vocês de pesquisas, ok? A movimentação indígena é um conjunto de organizações e lideranças e comunidades que se unem para defender os direitos dos povos indígenas. Entre as principais lutas estão a demarcação das terras, a preservação das culturas e o acesso à saúde, à educação e ao combate ao preconceito. Então, ou seja, eles lutaram para preservar sua identidade. Não, a resistência indígena existe desde a chegada dos portugueses em 1500. Porém, nas últimas décadas, os povos indígenas passaram a se organizar nacionalmente, criando associações e participando de debates políticos. Os caras estão entrando então no nosso mundo, né? Então, tem que ser assim, porque eles são gente como nós. Pois é. Gente como a gente. Sem preconceitos, né? A demarcação de terras é tão importante assim para eles. Exatamente, é muito importante. Porque é um direito deles, né? Porque eles estavam aqui antes de nós, se for ver de certo ponto. Claro. De certo ponto, como assim? De certo ponto, assim, pensa que eles estavam aqui antes dos portugueses chegarem, os indígenas, né? Então, é um direito deles. E os portugueses acabaram roubando o que era deles, né? Totalmente, assim, de certa forma sim, porque imagina, eles chegaram querendo impor o direito deles, mandar eles, exatamente. Exato. Queriam já pegar propriedade. E daí hoje em dia que eles trocar estão... isqueiro por ouro. E hoje em dia que eles estão correndo mais atrás para conseguir suas terras, né? Com certeza. Tá na hora mesmo. Agora eu vou te perguntar quais são os maiores dificuldades, assim, os desafios enfrentados por eles hoje em dia, assim, sabe? Tipo, os preconceitos... Os problemas. Os problemas. Então, um dos maiores problemas é a invasão de terras indígenas por garimpo ilegal, desmatamento e exploração de madeira. Além disso, muitas comunidades ainda enfrentam dificuldades para acessar saúde, educação e saneamento básico. Bom, e esse preconceito atualmente, ele vem de uma forma muito sutil, né? Tipo, a gente está acostumado a falar índio, por exemplo. Não é índio, índio é uma forma ofensiva, né? É uma forma ofensiva de certa forma, assim, mas não é nem só isso, assim, isso é o menor dos problemas dos preconceitos de hoje em dia. Tem muitas outras coisas, como a retirada de terra, né? Sim. Por que vocês começaram a rir? Porque tu falou errado, cara. Hoje em dia. Tá, ok. E, bom, você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu só queria te agradecer mesmo por vir no nosso podcast aqui e falar Não, sobre eu que isso. agradeço, né, sobre poder estar aqui nesse Claro. podcast e mostrar o meu conhecimento para as pessoas Claro. que estão vendo, né? E eu queria também, tanto eu quanto a sociedade, queria entender um pouco mais sobre os assuntos dos povos indígenas, não ter esses preconceitos recorrentes que acontecem no mundo, né? Sim. E principalmente, eu acho que os preconceitos começam pela cor, pelo jeito de Pelas ser, tradições, muitos acham as tradições estranhas ou até mesmo, tipo... malucos, assim, de comer formiga, por exemplo. Exato, a cultura, a língua deles. Cara, assunto sério, por favor, não riam. A gente vai ter que cortar isso? Não. Tá, então eu acho que assim, eu não tenho mais muito o que falar. É um tema muito importante para o pessoal aí de casa. Gostaria de vocês ficarem sabendo que é uma coisa assim, muito importante, por conta que assim, eles são povos que já estavam aqui antes de nós. Então a gente deve respeito a eles, a gente deve muita coisa a eles. Exato. E
Eu agradeço muito por estar com vocês. A gente que agradece por tu ter aceitado nosso convite, por tu ter estudado bastante para nos trazer esse conhecimento. Exato. E eu acho que é isso, assim, a gente pode uma próxima vez marcar outro com mais detalhes. Isso. Ou até a gente poderia fazer um vídeo mostrando como são os povos indígenas. Exatamente, uma ideia para vocês, né? Exato. Assim. A gente poderia, né, fazer, tipo, mostrar as aldeias, assim, Fazer um tour. Eu mesmo conheço vários, eu poderia levar vocês, assim, claro. a gente fazer Já são teus cupins. Exato. Então, são teus amigos, a gente poderia lá apresentar pro povo pessoal, como são as culturas, os alimentos, como eles fazem os alimentos. como eles vivem, né? Como Isso, eles vivem, a rotina deles, aldeias. entendeu? Então é isso, Murilo. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. E foi isso, gente. Então Muito é isso, obrigado. pessoal. A gente chegou ao final do nosso podcast. A gente tentou abordar um tema que é um pouco menos falado atualmente, Mas muito importante para a continua sociedade. sendo muito importante. E espero que vocês tenham entendido tudo que a gente falou aqui e que vocês tentem espalhar essa informação, né? Porque tem muita Respeitem, gente, né? respeitem as muito. culturas indígenas, porque tem muita gente que é desinformada sobre esse assunto e, igual eu falei, não é um assunto muito falado hoje em dia, mas continua sendo um assunto muito importante que nos afeta hoje, né? E Principalmente com os preconceitos. O Isso. respeito é muito bom. é bom e todo mundo gosta. Exato. Exatamente. Então tá, gente. Muito obrigado. E até a próxima, né? Até o próximo podcast que a gente vai ter que fazer nesse trabalho de escola. E é isso, É isso pessoal. aí. Valeu. Até mais. Tchau.